Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja em Filipos, capítulo 3. Sabe, irmãos, toda vez que eu subo no altar, dá um frio na barriga, coração palpita. E eu já disse a Deus que eu não quero perder isso nunca, porque quando eu me achar aqui em cima, achar que eu estou confiante demais, é porque eu acredito que estarei distante do Senhor e não mais será o Senhor falando, será a minha boca. Mas hoje especialmente é um pouco mais difícil, porque quando a gente vê uma tragédia tão grande que eu tenho até dificuldade de falar nos abateu, porque do conforto da minha casa, que eu não sofri absolutamente nada, é difícil falar nos abateu, mas por exemplo tive tios que perderam tudo, tive um amigo que perdeu 11 parentes lá em Jardim Monte Verde. É difícil a gente subir aqui em cima e trazer uma palavra de ânimo. A gente pensa em trazer uma palavra de consolo às pessoas afligidas, uma palavra de paz em tempos de guerra. Mas o Senhor nos trouxe uma palavra de encorajamento para a igreja. Um encorajamento para que a gente entenda que Cristo está voltando. Cristo está às portas. E a gente precisa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O pastor Cássio falava agora há pouco, 50 e algumas pessoas morreram. A gente não sabe as condições da vida dessas pessoas. Eu falo do ponto de vista espiritual, quantas delas conheciam Jesus, quantas delas talvez nunca tenham ouvido falar do Senhor. E é papel da igreja, dentre outras coisas, além de oferecer as mãos, o alimento, a roupa, para que essas pessoas possam reconstruir, é papel da igreja ainda mais anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que Cristo está para romper os céus, que Cristo breve retornará. Esse deve ser o grande anseio da igreja, e que lá em cima nós não veremos tragédias mais como essas. Muito pelo contrário, nós teremos vida plena e abundante. Mas vocês vão ver na leitura desse capítulo que é muito cômodo olhar para o próprio umbigo, que é muito cômodo olhar para o próprio mundo, enquanto outras pessoas perecem. E a gente precisa se preocupar também com essas pessoas. Queria que você falasse para quem está do seu lado as seguintes palavras: tenha coragem. Diga mais forte, meu irmão: tenha coragem. Anuncie o Evangelho em tempo e fora de tempo. Diga assim para ele: breve Jesus virá. Se você crê, glorifique ao Senhor. Amém. Filipenses 3, a palavra do Senhor nos afirma: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu tenho ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo eu persegui a igreja, e quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, eu compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu decidi perder todos esses valores, os quais eu considero como esterco. Escute bem. Em outras traduções diz que eu considero como
escória. E aqui na King James fala em esterco, versículo 7. Todavia o que era para mim lucro eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mas o que é isso? Eu compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque eu decidi perder todos esses valores, os quais considero esterco a fim de ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim o que é outorgado por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Versículo 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito, entretanto, eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim. Eu apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso, Deus os esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o próprio estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é nos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém. A carta de Paulo à igreja localizada em Filipos, na Grécia, é conhecida na teologia como a carta da alegria em meio à dor. E talvez Paulo tenha as credenciais mais ajustadas, mais corretas para estar falando sobre alguém que está sentindo alegria mesmo no meio da dor. E isso não significa insensibilidade consigo mesmo, isso não significa insensibilidade com Deus, tampouco para com o próximo. Isso significa que ele alcançou uma maturidade espiritual tão grande que ele consegue enxergar as mãos do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi falado agora há pouco a respeito dos nossos amados irmãos Will e Bianca, e eu tenho certeza que muito maior do que a dor da perda material é a alegria por ver os filhos de pé e bem. Eu tenho absoluta certeza de que tudo que eles perderam, com a ajuda de suas próprias forças dadas pelo próprio Deus, com a ajuda da amada igreja, amigos, parentes, irmãos, eles irão reconstruir absolutamente tudo. E como eu falei na sexta-feira sobre a vida deles, nós cremos absolutamente que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sim, grande é a dor, o choro é terrível, mas nós cremos que a alegria de haver vida sobre o lar deles é superabundante. Independente, meu irmão, da dor que você esteja enfrentando, o apóstolo Paulo, através do próprio Deus, como boca de Deus,
quer nos encorajar nessa noite a você entender que não importa a dor, a aflição, a luta que venha nos constranger, Deus é muito maior do que qualquer coisa dessa. Todas essas lutas, todas essas dores, todas essas lágrimas serão totalmente passageiras. O que será eterno é o momento em que Jesus retornar, bradar das nuvens, nos levar para os céus de glória. Nos céus e na morada preparada pelo nosso Senhor, não haverá tornado, raio ou nenhuma outra praga afligirá a nossa casa. A morada celestial preparada pelo próprio Deus, dita pelo próprio Jesus lá em João 14, dita pelo próprio Jesus lá em João 14, quando ele falava: olha, não se preocupem em vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Coloca a mão no seu coração e diga: eu vou para uma dessas moradas, e essa morada permanecerá de pé eternamente. Se você crê, glorifique ao Senhor. Amém. Paulo está falando de alegria, irmão, em meio à dor. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Entenda mais uma vez, ele não está sendo insensível. Ele está demonstrando a maturidade espiritual que ele alcançou. Paulo havia levantado uma grande oferta nas igrejas da Macedônia e no sul da Grécia. Igrejas que eram ricas, igrejas que eram abastadas e que tinham condições financeiras muito grandes. A igreja de Colosso, a igreja em Tessalônica, as igrejas que estão descritas lá no livro do Apocalipse, Tiátira, Pérgamo, Esmirna, a própria igreja de Filipos. Ele havia levantado uma grande oferta, chamou mais 2 irmãos para ir com ele até Jerusalém, uma igreja extremamente pobre. Veja, onde nasceu o evangelho, o cerne do evangelho, o centro do evangelho, instituído pelo próprio Jesus, e que tinha como coluna os 11 apóstolos que prosseguiram após a ressurreição de Cristo, mais Matias, que havia sido chamado ao santo ministério apostólico. Estava numa igreja extremamente pobre. Paulo levanta essa oferta, mostrando a preocupação da igreja, que é importante compartilhar, que é importante ser solidário, que é importante ser generoso, que é importante doar com alegria, mas que essas doações precisam de fato chegar às pessoas. Paulo não está pedindo a pessoas abastadas para entregar a outras pessoas igualmente abastadas. Ele está pedindo a pessoas que tinham condições para que pudesse abençoar pessoas que não tinham condições nenhuma. Algumas delas até tinham, mas elas acreditavam tanto que Jesus iria romper nas nuvens a qualquer momento, na sua parousia, na sua volta triunfal, que eles vendiam tudo que tinham, e o tempo ia passando, Jesus não ia voltando, e aquelas pessoas viviam na pobreza. E quando Paulo chega, enfim, a Jerusalém, que ele entrega a oferta, imediatamente depois ele é preso. Imagine, você fazer a obra de Deus, você se levantar em prol daqueles que mais necessitam, e como tendo como pagamento ser preso. Paulo é conduzido à prisão, e na prisão Paulo escreve a carta aos Filipenses. Não pense que era uma prisão como nós temos nos dias de hoje. Vez por outra nós vemos nos programas policiais alguns presos, sim, ali é uma condição inóspita, mas alguns deles conseguem até regalias em suas celas, festas. A gente vê isso. Naquela época, além de levar tantas e tantas chibatadas, naquela época, apesar de passar por tantas e tantas aflições, Paulo estava num lugar completamente inóspito, sem condição higiênica absolutamente nenhuma. E ainda assim, ele está preocupado com a igreja em Filipos. Isso significa que a dor que nós passamos, Paulo está nos ensinando isso, não pode ser um impeditivo para que a gente possa ensinar, ajudar, vezes por outras, repreender, admoestar
estender as mãos para os nossos irmãos. Pergunte aí para quem está do seu lado: você está passando por lutas? Pergunte para ele: você está passando por dores? Você está passando por aflições? Diga assim para ele: que isso sirva como um trampolim, como uma escada que vai fazer com que as pessoas enxerguem Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Absolutamente nenhuma luta fugiu do controle de Deus. Ei, Ele permitiu que a luta venha, Ele te dará o escape no nome de Jesus. Mas entenda, quem tem maturidade espiritual compreende que a luta apenas faz parte do processo de crescimento, e esse crescimento não é apenas para si. Esse crescimento é para a honra e glória do Senhor, e para que outras pessoas entendam o quão grande o nosso Deus é. O nosso Deus é maravilhoso, não perde o controle. E no meio da tua dor, no meio da injustiça, no meio da profunda tristeza que você talvez esteja enfrentando, Ele é capaz de derramar uma alegria que contagiará as pessoas. Não, você não vai estar rindo para todos os lados, mostrando um sorriso falso, não é isso. Você vai ter plena felicidade, plena autoridade, credenciais para dizer: eu enfrentei a luta, mas no meio da luta eu ainda continuo sendo feliz. A sua vida precisa ser como uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que inspira, incentiva, encaminha as pessoas para que elas entendam que não há prisão que possa segurar a alegria de um crente verdadeiro. No meio dos grilhões, no meio da prisão, no meio da humilhação, no meio da possibilidade inclusive de ser condenado à morte, Paulo começa esse capítulo 3 dizendo: eu concluo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Em outro momento, nessa mesma epístola, ele fala: outra vez eu digo, alegrai-vos. Eu não digo apenas uma vez, eu não digo apenas de boca para fora, eu digo porque eu sinto e eu vivo plenamente uma alegria que vem do alto. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não digo apenas como vãs palavras e repito, alegrai-vos, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos, não. Eu digo e vivo isso, e incentivo vocês. Vocês não sabem a luta que é estar dentro da prisão, assim como eu não sei quais são as lutas que vocês estão enfrentando fora dessa prisão. O que eu sei é que ainda assim há motivos de se alegrar no Senhor. Você não sabe as lutas que eu tenho enfrentado, eu tampouco sei as lutas que vocês têm enfrentado, mas eu preciso encorajá-los e dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, porque essa alegria é que nos dará a sustentação espiritual para que a gente chegue a Jerusalém e lá viva uma alegria plena e completa. Aqui a gente sofre aflições. Vocês podem repetir comigo? No mundo tereis aflições. Completem, igreja. Você pode falar de novo isso? No mundo tereis aflições. Mas tende tristeza? Mas tende depressão? Mas tende ainda mais ansiedade? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, você também vencerá. Como imitador de Cristo, como pequeno Cristo que você é, você vencerá. Aliás, a palavra nos afirma através do próprio apóstolo Paulo: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Onde são os mais que vencedores aqui? Will, Bianca, vocês são mais que vencedores? Maurício, você é mais do que vencedor.
Pastor Leandro, você é mais do que vencedor. Pessoas de Maranguape, vocês são mais do que vencedores. Pessoas que estão enfrentando todas essas aflições, nós não somos insensíveis a elas. Nós nos posicionamos e choramos com vocês. Mas vocês são mais do que vencedoras. É o que a palavra do Senhor nos garante. Meu irmão, coloque a mão no seu coração mais uma vez e afirme isso. A gente precisa entender isso. Diga: eu sou mais, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E no meio de todo esse contexto, no meio de toda essa situação em que Paulo está inserido, escrevendo a carta aos Filipenses, eu queria falar que eu vou, nas próximas pregações, trazer uma explanação sobre Filipenses. Eu não comecei com o capítulo 1, comecei com o 3, mas a gente vai trazer 4 ministrações, Filipenses 1, 2 e 4 também. Paulo traz essa explanação, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo nenhum escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós, é uma segurança a mais. Paulo já havia falado aos Filipenses. E ele agora estava reforçando o poder transformador desse evangelho. Escute bem, se você tem maturidade espiritual, ou se você busca maturidade espiritual, não deixe de se posicionar quantas vezes necessárias for. Você entendeu isso? Se posicione quantas vezes necessárias for. Paulo está dizendo: eu já falei com vocês sobre isso que eu estou falando, mas eu não tenho problema nenhum em falar de novo. Às vezes a gente vê a condição, Gilson, do nosso irmão, muitas vezes uma condição pecaminosa, e a gente se acha no alto do nosso salto 30 e pouco, que eu já falei uma vez. Não sei nem se tem esse salto aí, tem, irmão? 30 e pouco deve ter, né? As irmãs sabem, sabe, pastora? É muito, né? Nos 30 e pouco é muito. Se acha que a gente é superior demais, irmão, vamos lá caminhar. O que tu fizesse aí é errado. E deixa eu falar, não há problema nenhum em a gente chegar no irmão e dizer que ele está errado, se ele realmente estiver errado. Esse negócio de não julgueis para não ser julgado, isso nem na Bíblia está. O julgamento hipócrita é que não é bíblico. Olha, cuidado para não enxergar o cisco no olho do outro irmão enquanto você tem uma trave. Mas o cisco está lá. O problema é quem está julgando. Quem está com a trave no olho não tem moral alguma para julgar. Mas a gente precisa se posicionar e dizer: irmão, está errado. E às vezes a gente arrota uma santidade tão grande. Rapaz, já falei com esse irmão, o irmão não tem jeito não. Imagine que Jesus em algum momento falasse para você: o irmão aí tem jeito não. Eu tenho certeza que eu nem me converteria. Ele não permitiria. Porque de todas as vezes, desde que me converti, que eu caí, eu ouço a voz do Senhor: levante-se, volte a jornada, continue andando. Você caiu porque você foi treloso. Me perdoe a palavra, você caiu porque você foi um safado. Você caiu porque foi um acidente. Mas o nosso Deus não permite que um crente verdadeiro permaneça prostrado. E muitas vezes é a nossa voz, sendo a voz do próprio Deus. Escute bem, irmão, é a sua voz, sendo a voz do próprio Deus, a encorajar as pessoas, quantas vezes necessárias for, para dizer: ei, campeão, vamos lá levantar. É isso que Paulo está dizendo: quantas vezes necessária for, para a sua segurança ainda mais, eu vou falar desse assunto sim. Chega de um tempo de crentes que só estão bebendo o leitinho racional. Como muitos pastores vêm aqui e pregam, nossos pastores vêm aqui e pregam, está na hora de comer um mocotó espiritual, irmão. Nenhuma criança, fisicamente falando, fica no leitinho para sempre. Uma hora ela vai ter que comer um alimento sólido.
Uma hora ela vai ter que comer um alimento que seja nutritivo. O tempo do leite já passou. O tempo daquela comida que era essencial era passageira. Agora é hora de um alimento mais sólido. Porque quando a luta vier, e é isso que Paulo está falando aos Filipenses, a luta vai vir, os problemas virão. E eu estou vos advertindo por causa disso. Vocês precisam comer um alimento mais sólido. Porque sem comer um alimento sólido, vocês serão adolescentes espirituais para o resto da vida. E Jesus quer adultos espirituais. Isso não significa ex-pecadores. Todos nós somos. Paulo fala, o principal pecador sou eu. Ei, eu também sou. Não há super-homem, super-mulher. Mas há aqueles que entendem que o nosso Deus quer nos fazer viver um nível de relacionamento tão profundo que o pecado vai ser apenas um tropeço acidental nas nossas vidas. A gente levanta e volta a andar novamente. Diga para quem está do seu lado: seja maduro. Seja maduro. Não seja verde. E nem apodreça. Às vezes arrotar a santidade demais sem ter aquela santidade hipócrita, na realidade é uma fruta apodrecida. Chegou na maturidade, glória a Deus. Agora é o momento de chamar outras pessoas à maturidade. E é isso que Paulo está fazendo com a igreja de Filipos. E é isso que Paulo está fazendo com a nossa igreja hoje. Diga amém. Paulo está nos chamando para uma maturidade espiritual. Tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Havia um debate em basicamente todas as igrejas entre os judeus recém-convertidos e os crentes que eram oriundos de outras religiões a respeito da circuncisão. Ao 7º dia, o jovem judeu era circuncidado. Uma parte do prepúcio e do pênis era cortada como uma forma de aliança. A aliança que Deus havia feito ainda lá com Abraão. Paulo está dizendo, olha, cuidado não com a circuncisão, cuidado com a falsa circuncisão. Não adianta nada cortar um pedaço e aparentemente viver uma aliança com Deus e não cortar a raiz do pecado do coração. Porque é que Jesus fala, olha, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Ele não está falando literalmente, de fato nós precisamos espiritualmente arrancar aquilo que está nos fazendo ficar distantes do nosso Deus. Não adianta só cortar um pedaço por aparência, não adianta só cortar o erro por aparência, é preciso cortar os males pela raiz. Deixa eu falar aqui, especialmente os homens, e eu não tenho constrangimento algum de falar isso, é para o vosso crescimento espiritual. É a pornografia que tem feito você cair. Corte o mal pela raiz. É uma traição ou um desejo por uma mulher que não é a sua, enquanto você arrota uma santidade falsa, dizendo que é defensor da família, às vezes é tão defensor da família que não se contenta em ter uma só. É duro, mas é a realidade. Não sou defensor da família tradicional. Ele tem 2 famílias tradicionais. Um em Jaboatão e em Paulista. Que história é essa? Não adianta viver uma circuncisão falsa. Paulo está comparando essas pessoas com cães. O cão na antiguidade não era esse cão domesticado que a gente leva lá no Pastor Cássio para ter um banho e uma tosa, não. O cão não era sequer domesticado, muitas vezes era um animal selvagem. Ele está comparando essas pessoas falsas, essas pessoas imaturas, essas pessoas que não têm uma maturidade espiritual e não querem alcançar, com cachorros, com cães, com aqueles que praticam o mal. E essa tem que ser uma preocupação nossa todos os dias. Se a gente quer crescer, diga comigo, se a gente quer crescer, a gente precisa se posicionar.
e buscar maturidade espiritual. Quantos aqui vão buscar? Digam amém. Eu vou buscar junto com os irmãos. Nós vamos buscar juntos. Sabe como é que você adquire maturidade espiritual? Leia a palavra. Ore ao Senhor. Fale com o Senhor. Não faça um jejum falso. Faça um jejum verdadeiro. Quer ver o que é jejum verdadeiro? Abra Isaías 58 e vai ver. Jejum que a gente está anunciando por aí que é jejum. Vou fazer jejum. Você não fez nada. Deus não vai nem receber esse negócio seu aí. Não vai. É assim que Jesus fala. É a palavra de Jesus no Evangelho. Quando vocês forem falar com Deus, entrem nos seus quartos. Tranquem as portas. E o teu Deus que está em secreto o ouvirá. E sabe o que é que a gente faz aqui na igreja? Como forma de comunhão, a gente dá as mãos e ora juntos também, sem estar preocupado com quem está nos observando, sem estar preocupado se as pessoas acham que a gente tem ou não maturidade espiritual. Simplesmente a gente incentiva as outras pessoas a orarem, jejuarem também, mas isso de uma maneira tão natural, que as pessoas não são forçadas. Através do exemplo, a gente consegue influenciar as pessoas a buscarem também um crescimento espiritual. Havia essas discussões na igreja a respeito dos judeus, recém-convertidos, crentes que eram de outras religiões, a respeito da circuncisão. Pessoas que pensavam de uma forma, pessoas que pensavam de uma outra forma. Escute bem, isso aqui é importante. Uma igreja diversificada é uma igreja saudável. Diversificada no sentido de termos pessoas diferentes. Ou você acha mesmo que em tudo eu e o pastor Leandro concordamos? Absolutamente não. Você acha mesmo que em tudo eu e o pastor Cássio concordamos? Absolutamente não. Em todas as áreas. Pode-se falar da política, pode-se falar da Bíblia, mas aqui a gente, a igreja cristã, é o tema. E nosso modo de vida é que nós vamos transformar cada lar em um altar. E nós viveremos uma unidade apesar das nossas diferenças. E nós buscaremos que essa unidade possa alcançar outras e outras pessoas diferentes. Imaginem que nós tivéssemos aqui, ao invés de 200 pessoas diferentes, 200 Patricks. Eu acho que nem você se aguentaria. Imagine que nós tivéssemos 200 Aquiles. Aguentaria, Tássia? Possivelmente não. Paulo está dizendo, olha, vocês pensam de uma forma, outros de vocês pensam de uma outra forma diferente, mas o importante é que de uma forma ou de outra, vocês cresçam espiritualmente, vocês se ajudem a encontrar uma vida de maturidade, uma vida de crescimento espiritual, preocupado com alegria verdadeira, com um encorajamento verdadeiro e uma orientação que seja verdadeira. Alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, palavras do apóstolo Paulo, mas seja uma alegria legítima, verdadeira. Um lado pensa de uma forma e um lado pensa de outra, os dois são alegres, são alegrias verdadeiras. Se estiverem de acordo com a Bíblia, são alegrias legítimas. Você pensa de uma forma, eu penso de outra, contanto que esteja debaixo de uma base bíblica, nós estamos num caminho de unidade. A gente precisa agora deixar as nossas diferenças de lado. Dá a mão para quem está do seu lado aí. Hoje você pode fazer isso e viver isso aí, ó. União. Quem aqui que está pegando na mão do outro conhece a pessoa? Levanta a mão assim, de mão dada. Quem aqui não conhece a pessoa que está do seu lado? Ó, levante a mão. Algumas pessoas. Independente de você conhecer, saber que é igual ou diferente, deixa eu falar para você. Você vai para o mesmo reino dos céus. Independente da diferença dos assembleanos sauros, dos presbiterianos rex, dos batistodontes, e eu ainda não inventei um pra gente, pastor. Cristeotema dactylus. Vai pegar esse negócio aí, viu? Independente das nossas diferenças,
a gente vai para o mesmo céu. É um acreditando no milênio, outro não acreditando no milênio, a gente vai para o mesmo céu. É um sendo calvinista, outro arminiano, a gente vai para o mesmo céu, pastor. Vai estar os dois se olhando assim, dizendo, eu não estava certo. Você vai para o mesmo céu. E me desculpe, se você acha que o céu não é tão bom para o teu irmão, talvez o teu lugar não seja o céu. O céu é amplo e grande demais para todos nós. E existem pessoas lá fora, e hoje especialmente, numa condição de miserabilidade e vulnerabilidade tão grande. Gente, a gente não vai usar isso como um sentimentalismo barato, mas o terreno está fértil para a gente pregar o evangelho. A gente precisa atrair essas pessoas. E elas serão transformadas pelo poder que há em Jesus. Elas não virão e continuarão da mesma forma. Elas virão e serão transformadas. Escute bem. Algumas igrejas têm pregado nos últimos tempos, vinde e começais e permanece assim mesmo. Está tudo certo. Com o pecado que você tem de estimação, continue assim. O importante é que você esteja aqui. Não, venha para aqui na condição de pecador e seja transformado pelo evangelho de Jesus. Paulo está falando sobre maturidade. Maturidade pressupõe crescimento. Você não está estático. Estou na minha marolinha aqui, ó. Eu não gosto muito dessa frase, mas vou ter que falar. Na minha zona de conforto. Estou aqui na minha vibe, tá bom demais. Jesus não quer você numa linha horizontal, Ele quer você crescendo espiritualmente, se tornando maior espiritualmente e sendo mais evidente diante do mundo. Que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Alegrem-se em Deus, independente das diferenças que vocês tenham. As diferenças que nós temos não podem ser combustível para entristecer os nossos irmãos, nem entristecer a nós mesmos. Versículo 2. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, com os que vivem numa falsa circuncisão, cuidado com a hipocrisia. Cuidado com os que valorizam a falsa circuncisão, esses que são cães. Versículo 3, porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito, parece Jesus falando para a mulher samaritana. Vocês acreditam na tradição da circuncisão, né? Mulher samaritana, você acredita na tradição que é no monte Gerizim que se adora ao Senhor, né? Eu quero te falar que a tradição dos judeus e a tradição dos samaritanos de nada vale. Chegará um tempo, e a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esquece qualquer tipo de tradicionalismo barato que acorrenta, e entenda que o espírito é algo livre e que te faz voar, mas não te dá liberdade para viver uma vida de liberalidade, é o pecado. O Espírito te dá liberdade para que você cresça. Diga para quem está do seu lado: o Espírito te deu liberdade para que você cresça. Ainda no versículo 3 há uma grande verdade. Esse mesmo Espírito nos unifica, e a gente tem que entender quando é o Espírito e quando é a carne que está falando em nós. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. A gente não confia nisso aqui, isso aqui está condenado. A gente confia no Deus dos céus, que nos dará a vitória. Você vem contra mim com laço, com espada. Você vem contra mim com lança, diz Davi ao gigante Golias. Mas eu vou contra você no nome poderoso do Senhor. Não confie na carne. A gente canta um louvor que é inspirado no que está escrito em Romanos 7 e 8. Que existe uma guerra entre o espírito e a carne.
E o espírito pende para as coisas que são do espírito. E a carne pende para as coisas que são da carne. E eu preciso dizer a você, se você tem alimentado ou confiado nas coisas da carne, fatalmente você perecerá. Mas aqui está a igreja que confia no Espírito, não apenas no seu próprio Espírito que está sendo alimentado. É a igreja que confia, que é repleta do Espírito Santo de Deus, o grande Consolador que está sobre as nossas vidas e fará com que nós vençamos. Você é essa igreja que confia no Espírito de Deus. Vê como Paulo é ousado. Eu tinha razões para alimentar a carne. Paulo está falando, tinha razões para alimentar tal convicção. Se algum de vocês julga que é superior a mim, eu queria falar uma coisa para vocês. Que os motivos da minha carne, do meu passado, da minha história, poderiam me fazer pensar apenas nas coisas da carne. Mas na realidade eu penso nas coisas do Espírito. Aí Paulo começa a contar a história da vida dele. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu tenho moral para falar sobre circuncisão. Eu sou filho da descendência de Israel. Ele, além de romano, era israelita. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Se tinha alguém que poderia se vangloriar na carne, era Paulo. Só que ele continua dizendo: todavia, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo isso aí, que eu vivi no meu passado, não é nada comparado ao momento em que eu encontrei Jesus. Hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, zeloso com a lei, homem de Deus, porque Paulo era um homem de Deus, que entendia a lei e enxergava nos cristãos como uma seita que precisava ser sufocada e morta. Mas Paulo está dizendo, eu tinha todos os motivos para me vangloriar. Eu sou maior de verdade do que qualquer um de vocês. É isso que Paulo está falando, sem meias palavras. Mas ele está dizendo, tudo isso aí não serve de nada. Muito maior eu sou agora. Jesus me encontrou. Jesus me deu nova visão. Jesus me deu nova direção. Eu agora verdadeiramente conheço Deus. Eu pensava que o conhecia por conta das tradições. Mas agora eu fui verdadeiramente liberto por aquele que estava na criação, por aquele que se entregou na cruz do Calvário e por aquele que não ficou preso dentro da tumba. Tem gente, me perdoe falar isso, irmão, que se vangloria do passado pecaminoso que teve. Haha, irmão, você não sabe como eu era em outros tempos. Eu tinha dado uma bufetada. Fala com orgulho. Repreenda esse sentimento. Tendem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o que Paulo fala em Filipenses 2. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sentimentos de amor, sentimentos de perdão, sentimentos de alegria, sentimentos de felicidade, sentimentos de crescimento. O que vem de fora, além disso, é de procedência maligna. Diga para quem está do seu lado, não se orgulhe do seu passado pecaminoso. Diga assim para ele, se orgulhe na cruz de Cristo e nos céus onde você irá habitar. Quantos aqui irão habitar nesses céus de glória? Esse é o motivo do nosso orgulho. Sim, a gente fala das nossas histórias, das nossas loucuras, mas a gente não fala com orgulho nenhum. Não fala com orgulho nenhum. Se há alguma coisa em que a gente tem que se vangloriar é na cruz de Cristo, nele morto e ressurreto ao 3º dia. A gente tem que se vangloriar nisso. Esse tem que ser o sentimento nos nossos corações. Mais do que isso, versículo 8. Eu compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Olha, tudo que eu vivi não se compara à superioridade de ter encontrado Jesus, meu Senhor.
por quem eu decidi todos esses valores. Eu decidi perder todos esses valores. Eu considero esses valores aí anterior, me perdoe a palavra, é a palavra nessa tradução, esterco. Em outra tradução ele fala que é uma escória. Eu não me vanglorio do que eu vivi, o que eu me vanglorio é do que eu vou viver na presença de Jesus. A fim de ganhar Cristo e ser considerado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim o que é outorgado por Deus mediante a fé. Escute bem, para conhecer Cristo e o poder da ressurreição e participar nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. O desejo de Paulo era ser igual a Jesus, a ponto de que se ele precisasse morrer por Jesus, ele estaria entregando a sua vida. Filipenses 1:21, Paulo afirma: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Morrer é lucro. Não por isso você vai sair dessa igreja, atravessar no meio de um caminhão, vai fazer essas loucuras não. Mas você tem que entender que se for para viver, que seja viver Jesus. Que se for para falar, que seja as palavras de Jesus. Que se for para andar, que seja os passos de Jesus. Que se for para enxergar, que seja enxergar como Jesus enxergou. Eu me lembro da música do Padre Zezinho: andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria. E ao final do dia, eu vejo que eu sou muito mais feliz. É um homem católico, mas ele está falando uma verdade. Ele está falando uma verdade. Nossos passos, diga comigo, nossos passos, nosso respirar, nosso transpirar, precisa ser Jesus. E se morrer é lucro. Tem gente que ainda não entendeu a grandiosidade dessa verdade. No dia que a gente partir, eu falei agora há pouco que algumas dessas pessoas que morreram, nós não sabemos a condição, mas é possível que alguma delas seja cristã. E eu tenho a absoluta certeza, pastor Cássio, que nesse momento elas estão no céu de glória. E algumas delas que não conheciam Jesus é capaz de se apresentar, porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E eu creio que algumas delas devem ter arrependido-se dos seus pecados e encontrado Jesus. A gente precisa alimentar essa esperança em nosso coração. Versículo 12. Não que eu tenha já alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto eu vou caminhando, é um processo, buscando alcançar aquilo para que também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude. Fale para quem está do seu lado, escute o segredo de Paulo. Vai, irmão, me ajude aí, escute o segredo de Paulo. Vamos lá, vamos participar. Olha o segredo. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e eu avanço para os que estão adiante de mim. Eu apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço todos os problemas, eu esqueço todos os pecados, eu esqueço todas as humilhações. O meu alvo é Jesus, minha meta é Jesus, meu objetivo é Jesus. Eu vou chegar na Jerusalém celestial, meu alvo é Cristo. O seu alvo precisa ser Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Não, pera aí, irmão. As coisas velhas se passaram. Tudo se faz novo quando Jesus nos encontra.
Nada mais importa no passado. Os traumas ficam para trás e Jerusalém está logo na nossa frente. A gente lembra do passado, vez por outra. A gente não lembra com orgulho. Tampouco a gente lembra com resignação. Mas o nosso olhar está fito em Jesus. Eu já preguei sobre isso. Imagine uma corrida e na linha de chegada tem 2 anjos. E você correndo, vamos lá, campeão. Você vai chegar. E aí acontece daquele padre atravessar na sua frente, que nem fez com o Vanderlei Cordeiro de Lima. Quem viu essa pregação aqui? Vocês lembram disso? Atravessa, agarra o homem e parece que tudo vai acabar. Ele poderia ficar olhando para o seu trauma, ele poderia ficar no meio do público, achar que a corrida estava acabada para ele, mas ele disse: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, não importa se eu vou ganhar a medalha de bronze, o que importa é que eu vou chegar no céu. Não é uma corrida para você ganhar medalha de ouro, prata ou bronze. Todos nós receberemos uma coroa de vitória. Aí no Apocalipse você vai ler sobre os galardões. Alguns receberão mais galardões e outros menos. Seria Deus injusto? Aí você vai ter que conversar com ele. Por que é que você recebeu só um pouquinho de galardão e outro irmão recebeu bem um bocado? Se eu receber um pouquinho ou um bocado, o importante é que eu quero estar lá. Você vai estar lá? A gente vai ficar comparando nossos galardões e não vai ter inveja, nada disso. A gente vai estar se alegrando. Eita, rapaz, Taça tem 8 pedrinhas na coroa dela. Eu só tenho 2. Mas glória a Deus, a gente está aqui junto. Glória a Deus. Esse tem que ser o nosso sentimento, é o objetivo final. Chegar até Jesus, versículo 15. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Paulo está incluindo você na história, viu? Ele está escrevendo aos Filipos, mas ele está falando de você. Todos que queremos alcançar a maturidade espiritual, quantos querem alcançar? Diga amém. Precisamos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos à medida da perfeição que já atingimos. Quando Paulo está falando em perfeição aqui, ele está falando num processo chamado santificação. Escute bem. Aqui na terra, nenhum de nós será perfeito. Você pode dizer amém? Nenhum de nós. Mas a gente está num processo de santificação. E a palavra afirma que sem santificação, ninguém verá a Deus. A gente precisa se santificar. Para que um dia a gente alcance um segundo processo, chamado glorificação. E meu irmão, quando a gente for glorificado, a gente vai se tornar perfeito. É isso mesmo que você ouviu. Você se tornará perfeito. Essa carne que eu falei há pouco, corrompida, dará lugar a um novo corpo glorioso. Você viverá no novo céu, preparado pelo próprio Jesus. E em Apocalipse, Robinho afirma que nesse céu, eu acho que a gente não vai ter glândulas lacrimais, porque não haverá mais choro. Todo choro, a canção diz, tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, nunca mais. Caros irmãos, isso é uma autoridade muito grande, Neto. Sede meus imitadores. Paulo não está falando, sejam imitadores de Cristo. Paulo está falando, sede meus imitadores. Isso é uma convicção muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o mundo decidir te imitar, as pessoas vão ter as atitudes de Jesus ou do diabo?
É forte ou não é? Eu paro na frente da minha sobrinha de 1 ano, começa a dar tchau, ela começa a dar tchau. Essa semana eu ensinei ela a apontar assim. Ela começou a apontar assim. E se eu ensinar o que é errado? Eu vou ter moral para dizer, sede meus imitadores? A gente tem que ter esse mesmo sentimento. Pergunte para quem está do seu lado, com autoridade. E se o mundo começar a limitar, o mundo vai ser melhor ou o mundo vai ser pior? Guarde a resposta para você. Sabe por que Paulo está falando sede meus imitadores? É porque ele tinha convicção de que ele era imitador de Jesus. E ser imitador de Jesus não significa que ele vai morrer na cruz por ninguém. Ninguém tem esse poder. Ser imitador de Jesus é mais uma vez viver aquilo que a gente acabou de dizer. Olhar como Jesus, pisar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus. O mundo está precisando imitar você, irmão. O mundo está precisando imitar a igreja Cristaltema. As igrejas estão precisando imitar essa igreja. As igrejas precisam parar de pensar no próprio umbigo e nas próprias contas bancárias. As pessoas precisam entender que ainda existem homens e mulheres de Deus que têm sim autoridade para dizer, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E está assim, ó, de lugares que parou de se preocupar com os irmãos. E está assim de lugares, como eu falei anteriormente, em que a pessoa pode vir e não precisa nem imitar o pastor, porque o próprio pastor não é exemplo de nada, de absolutamente nenhuma atitude. A gente precisa imitar os nossos pastores, homens e mulheres de Deus, mas não imite naquilo que nos limita, porque nós somos limitados e pecadores. Imite naquilo que são nossas qualidades. E deixa eu falar, existem sim qualidades. E se você não enxerga, retira a trave do teu olho, para poder enxergar o cisco no teu irmão. A gente precisa imitar as ovelhas dessa igreja. Eu vejo nossa irmã Fabiana por várias vezes chegar aqui com uma sacola de gelo. Isso não é para sua glória não, viu, irmã? Para servir na cantina. E não importa se vai andar até o posto de gasolina, se vai andar até um bar, mas ela faz a diferença onde ela pisa. A gente precisa imitar os bons exemplos. Chega de imitar as safadezas dos outros. Porque imitar o que é errado é muito fácil. Mas imitar Jesus requer sacrifício, requer renúncia. Imite os bons exemplos. E se tiver alguém que diz por aí que a gente imita a igreja fulano de tal, a igreja fulano de tal, saiba que os bons exemplos a gente vai imitar. Os bons exemplos, mas o que há de ruim fica da porta para fora. Fica da porta para fora. A gente tem problema? Um bocado. Lugar perfeito para pessoas imperfeitas, todos nós. Mas ainda assim, a gente tem a consciência que somos imitadores de Jesus. Fiquem de pé os pastores, por favor. Só os pastores. Olhem para essa igreja, queridos pastores. Eles querem imitar vocês. E vocês têm a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus para serem reflexo, para serem espelho de comportamento e atitude. Olha, amada igreja, para esses queridos e amados pastores. Eles são grandes referenciais de homens e mulheres de Deus. Escute bem o que eu estou falando. A gente tem erro, tem falha, tem problema. Mas não é toda a igreja que tem um rol de pastores esse não. E eu não estou falando mais uma vez para a glória de nenhum e nem de mim. Não estou falando. Não é todo mundo não. Tem pastor que se reclui dentro de casa. Vocês podem sentar. Obrigado, queridos. Num momento como esse. E não está nem aí para o que aconteceu com o irmão que perdeu tudo. Tenta ligar para pastor Cássio. Tenta falar dos teus problemas, pastor Leandro.
Tenta falar com a pastora Cléo, com a pastora Jeane, com qualquer um dos nossos pastores. Eles são acessíveis. Não são super-homens e super-mulheres que no final do culto passam pelo bequinho da igreja e não falam com ninguém, não. São homens e mulheres de Deus, repletos de Deus e que têm a humildade de entender que eles são tão humanos quanto você. E com qualidades e com defeitos assim como você tem, por isso valorize isso. Continuando, já caminhando para o fim. Sede meus imitadores e prestar atenção também nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Paulo está falando no plural agora. Ele está dizendo, olha, não sou só eu que sou imitador de Cristo aqui não. Tem outros. O mérito não é só meu não. Existem outros. Existem centenas, dezenas. Nessas portas entrarão dezenas de pessoas sedentas por serem imitadores de Jesus. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora eu repito com lágrima nos olhos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Diga assim, irmão, misericórdia. Imagine você ser inimigo da cruz de Cristo. Quando a gente é pequeno, a gente diz assim, eu sou doido, eu joguei pedra na cruz, né? E eu dei na minha mãe, é outra expressão, eu dei na minha mãe para fazer um negócio desse. Eu não sou doido não, eu não joguei pedra na cruz para fazer um negócio desse não. Paulo está dizendo que tem gente que é maluca ao ponto de ser considerado inimigo da cruz de Cristo. Esses não são imitadores de Cristo. O fim dessas pessoas, escute bem, é a perdição. O Deus delas, por que o fim delas é a perdição? Porque o Deus delas é o próprio estômago, em outras traduções, é o próprio umbigo. O orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se orgulham de coisas que são vergonhosas. Ah, são orgulho de ter feito mal. Fui lá, tirei onda mesmo. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Quem se preocupa até só com o que é terreno? Quem é orgulhoso? Quem tem o seu Deus como estômago? Você entendeu isso? Você é tão narcisista, tão vaidoso, tão egoísta, que Deus está dizendo, o seu Deus é o seu ventre. Você só pensa em você. Deus está colocando essa vaidade numa categoria de Deus, competindo com o lugar que deveria ser exclusivo dele, porque a adoração é dele, o louvor é dele, a glória é dele, a majestade é dele, e ele não divide com ninguém. Eles só pensam no que é terreno. Porém, a nossa cidadania é nos céus. Você deveria glorificar o Senhor, irmão. Enquanto eles pensam na própria perdição e caminham a passos largos para isso, porque são materialistas, porque são vaidosos, porque são egoístas, porque são narcisistas, nossa pátria é nos céus, de onde nós aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fique de pé comigo, meu irmão, para a gente fingir que está acabando, mas está acabando mesmo. Nós aguardamos com grande expectativa a volta de Jesus. E sabe o que Jesus vai fazer com aqueles que entenderam que tem que viver uma vida de maturidade espiritual? Eu vou falando e você vai repetindo comigo, combinado? Cristo transformará o seu corpo. Diga assim, Cristo transformará o meu corpo. Diga com convicção, Cristo transformará o meu corpo. É o último versículo isso, viu? Eu deixarei de ser humilhado. Diga isso, irmão. Eu receberei um novo corpo glorioso, assim como o de Jesus. Eu serei plenamente dominado por Deus. Se você viver uma vida com alegria, se
você viver uma vida de maturidade, se você não viver uma vida de hipocrisia, se você for humilde, se você andar conforme a vontade do Espírito e não conforme a carne, se você viver como Jesus viveu, se você não tiver orgulho dos teus pecados do passado, se você for referência e espelho para que as pessoas se imitem e consequentemente imitem Jesus, se você não for vaidoso, orgulhoso, narcisista, ou se você entender que a eternidade é deixar de lado todo o materialismo, todo o mundanismo, toda a adoração ao próprio ventre, e achar que os tesouros da terra são maiores e melhores, você vai receber um novo corpo glorioso. Se a gente for humilde, se a gente se entregar, se a gente se compadecer, se a gente se humilhar, se a gente se arrepender, se a gente viver no altar, se a gente jejuar mais, se a gente orar mais, se a gente viver mais ao lado de Jesus e de pessoas que nos inspiram a serem imitadoras de Jesus, se a gente ler mais a palavra do Senhor, como consequência nós iremos viver ao lado de Jesus. Não tem como querer ir para os céus sem na terra ter tido o sentimento de querer morar com Jesus. Talvez essa palavra, não sei, apesar que toda palavra é digna de aceitação, para consolar, para encorajar, o que Paulo fala a Timóteo, não seja nenhuma palavra para salvação, mas eu creio que o nosso Deus é um Deus de salvação, diga amém. Ela seja uma palavra de conserto para a igreja, uma palavra de consolo e de encorajamento para a igreja, mas que nós possamos ter a certeza nos nossos corações, Deus tem muito mais para nós. O profeta Jeremias, eu encerro aqui, ele teve a visão de um grande rio, Ézio. E quando ele andava, a cada 10 metros esse rio, as águas iam subindo. Existem águas que davam nos calcanhares. E a pessoa está dentro do rio, ela está sendo salva. Porque o rio é Jesus. Mas à medida que ele andava mais, as águas davam nos joelhos. E ela continuava sendo salva, porque ela estava com Jesus. E outras águas ele andava mais, dava na cintura, e ele continuava sendo salvo, porque ele estava no rio que é o próprio Jesus. Águas que cobriam os ombros. Mas existem aqueles que querem alcançar uma maturidade tão grande com Deus, que eles dizem: Senhor, me molha por completo. Submerge a minha vida com tuas águas espirituais. Não apenas lava por fora, mas lava por dentro e tira tudo que é de ruim. Para que um dia, Senhor, limpo e purificado pelos rios de águas vivas, que és tu, Jesus, eu possa entrar pelos portões celestiais e possa ver o rio que está descrito lá em Apocalipse 22. Um rio translúcido e que é feito de cristal. A gente vai para os céus. A gente vai para os céus. A grande questão é: você quer ir para os céus? O céu está disponível. Ele está disponível para qualquer pessoa. Você quer ir para lá? Deixa eu perguntar para a igreja: você quer ir para lá? Irmão, o céu é real. Jerusalém celestial é real. Por vezes eu já me peguei pensando na limitação dos meus pecados. Se tudo isso aqui é verdade mesmo. Se esse Deus é verdadeiro mesmo. E quantas vezes Ele tratou diretamente comigo, dizendo e bradando no meu coração: eu sou real. Precisa de mais alguma prova do que o milagre que eu fiz, que é a tua salvação? O milagre para você está disponível.
O milagre é real, a palavra é real, a pátria é real, o teu Deus é real. Você realmente vai ser salvo. Fica a reflexão para todos nós.